Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje vamos falar sobre redução de peso com inteligência emocional. Temos uma super convidada que é a nutricionista Cassiana. Assim que ela entrar, vamos chamar ela aqui para a live. Seja bem-vinda, Fran. Vamos lá, vamos chamar a Cassiana. Vem para cá, Cassiana, pode entrar. Seja bem-vinda, Cassiana, tudo Tudo bom? bom? Oi, tá me Como... ouvindo? Tô ouvindo, tudo certo? Tudo certo. Também tô ouvindo direitinho. Aqui, deixa eu ajeitar mais pra cá. Uhum. Então, vamos começar aqui ajeitando a câmera. Uhum. Cassiana, muito obrigado por aceitar esse convite, vir aqui participar de uma live, ajudar alguém que está querendo reduzir o peso. E eu queria começar te perguntando quem que é a Cassiana? Primeiro, muito obrigada, Júnior, por ter me convidado, ter aceito o nosso convite, né, para vir aqui na live. Muito obrigada, eu que agradeço, tá, o convite. É sempre bom falar, eu digo que eu, Cassiana, nasci para ser nutricionista, porque eu gosto de falar sobre alimentação, eu gosto de falar sobre nutrição, eu gosto de ajudar as pessoas. Até na descrição do meu Insta diz que eu amo pessoas e ajudar pessoas, e realmente é isso, eu gosto de ajudar pessoas. E quanto mais eu conseguir espalhar a nutrição, quanto mais eu conseguir espalhar a alimentação saudável, quanto mais eu conseguir falar sobre isso, mais eu estou ajudando as pessoas. Então, isso que me motiva, tá? Então, muito obrigada. Então, voltando, né, no quem sou eu sou a Cassiana, sou nutricionista, atuo como nutricionista clínica de emagrecimento atualmente, tá? E com saúde da mulher. E essas são as minhas especialidades, né? E é realmente o que eu mais gosto de trabalhar, tá? Lá no início, quando eu me formei, trabalhei com outras áreas, mas descobri que não, que a minha paixão é emagrecimento e saúde da mulher. A minha paixão mesmo é essa e é o que eu mais gosto de trabalhar, é o que eu mais atuo atualmente, tá? Então, por isso que hoje a gente vai falar um pouco sobre redução de peso, que é o que eu gosto mesmo e é o que a gente tem mais, que eu tenho mais resultado. Cassiana, eu me surpreendeu um pouco, confesso, quando me falou de nós trazer um tema de inteligência emocional ligado à nutrição para reduzir o peso. Eu queria saber um pouco, porque bem curioso, queria saber de ti, como chegou a inteligência emocional. Eu não sei se nos teus atendimentos tu consegue alinhar isso e ajudar a pessoa também a entender essa parte emocional, né, para reduzir o peso. Que Sim, tu... sim, além de nutricionista, então, eu também sou coach em emagrecimento, tá? Apesar de a gente ter bastante preconceito com coaching, eu também tinha, mas eu fiz o curso justamente para conseguir entender como é que a gente atua, né? E coaching, na verdade, é um treinador, né? Não tem nada a ver com coisas da moda, tá? E isso me auxiliou muito na questão do emagrecimento. Por quê? Porque eu consigo trabalhar ferramentas com os meus pacientes para a gente conseguir lidar mais com essa parte emocional. Porque eu digo assim, ó, o emagrecer só pensando em alimentos é muito restrito. Porque, por exemplo, o que comer e o que não comer, todo mundo sabe, né? Se eu botar, por exemplo, tu tem um gurizinho pequeno, né? Se eu colocar teu filhinho aqui na minha frente e perguntar qual que engorda, qual que emagrece, botar um refrigerante, uma laranja, qual que é bom, qual que é ruim, qual que faz bem, qual que faz mal, ele vai saber, né? Isso que o teu é bem pequeno. Então, a maioria das pessoas sabe. Mas por que a gente acaba tomando refrigerante e não comendo a laranja? E tem muitas mais questões por trás de tudo isso. Porque, por exemplo, a maioria sabe que chocolate engorda, né? E por que quase morreu comendo chocolate agora na Páscoa? Porque tem muito mais coisas ao entorno de tudo isso. Não é somente saber se aquele alimento engorda ou emagrece. Não é só isso. Não é só calorias. Não é só quanto de calorias aquele alimento tem. A gente tem muitas questões emocionais por trás disso. Ai, eu ganhei o chocolate da minha mãe. Ai, o ovo de Páscoa. Só na Páscoa que a gente tem. Ai, tem toda aquela cultura de ganhar uma cesta de Páscoa, de ganhar um ovo de Páscoa, de reunir toda a família. Lá em casa fizeram um peixe frito na Sexta-feira Santa. Sim, Sexta-feira Santa tem que ter peixe frito, sabe? É tudo que vem ao entorno de tudo isso. Não é só o alimento, não é só a questão do peixe, que o peixe frito engorda. Engorda, todo mundo sabe, mas era o que tinha na Sexta-feira Santa porque todo mundo comeu o peixe frito.
sabe? Então tem muito mais coisas, além de somente o alimento, somente as calorias do alimento. Tem muito mais coisas por trás do emagrecimento e por trás também do engordar. Então, por isso que as questões emocionais, elas vão muito de encontro à obesidade, muito de encontro ao sobrepeso, muito de encontro ao desconforto do peso também, né? Isso era uma das perguntas, talvez, que eu tinha preparado aqui. Esse razão versus emoção, essa luta, em que a gente sabe o certo, mas aí não consegue fazer o certo. A gente sabe, eu imagino que deve ter muitas pessoas te procurando e tu dá um plano, e a pessoa sabe que tem que seguir esse plano, mas ela não consegue. Ou ela acaba procrastinando, ou acaba falhando várias vezes, se sabotando. E porque não é de não saber, que assim, é algo emocional, algo que está lá embaixo, algo que está profundo, que está inconsciente, a maioria das vezes é inconsciente, e a gente não consegue batalhar contra isso. E não sei como é que tu consegue trabalhar num atendimento, ou faz um plano específico para trabalhar essa parte emocional. Poderia contar um pouquinho? Eu estou bem curioso, é verdade. Tem várias coisas, na verdade, que a gente consegue trabalhar, tá? Tudo depende do paciente, do caso específico e do que é. Por exemplo, sei lá, vou te dar exemplos assim de casos. Eu tive uma paciente e ela estava seguindo bem a dieta, daí começou agora, ela é professora, começou agora as aulas. Daí acaba que abala o sistema emocional, porque a rotina muda, sabe? O pós-férias, a rotina muda, tu tem que se envolver muito mais com questões acadêmicas, de formar material de estudo, enfim. E daí ela acabou se perdendo na dieta. Daí, como é que a gente trabalha esse tipo de pessoa? A gente coloca objetivos, então, o que tu quer chegar, qual o objetivo que tu quer chegar, que esse é uma das principais coisas que nos auxiliam a gente ter uma meta bem clara. Então, por exemplo, se tu quer emagrecer 20 quilos, a gente tem que ter uma meta bem clara, que a gente quer emagrecer esses 20 quilos, a gente não pode desistir antes de chegar nesses 20 quilos, sabe? Ou outro objetivo que tu queira, enfim, traçar essa meta bem clara, conseguir traçar coisas na rotina, fazer uma rotina programada para que tu consiga seguir, então, te programar todo dia, desde horários e coisas para que tu consiga seguir, porque muitas das vezes a pessoa se auto-sabota muito nisso também, porque hoje, por exemplo, de manhã, até contar para vocês, hoje de manhã, meu celular despertou às 5h30. Júnior, eu acordo 5h30, tu acredita nisso? 5h30. A de que a gente tem, qual é? Vou te dizer a minha, tá? Não sei se de todo mundo. Se todo mundo acorda, dá um pulo e fala assim, oba, vou pra academia. Eu não, eu olho o despertador despertar e penso assim, 5 minutinhos, mais um pouquinho, né? Mas daí levantei, tá? Por quê? Porque é muito mais fácil a gente procrastinar, é muito mais fácil a gente não fazer. Então a gente tem que ter metas e objetivos bem claros. Que nem eu, hoje eu pensei, se eu levantar 5 minutos depois, eu não consigo dar tempo do resto das rotinas do meu dia a dia, porque eu saio de manhã às 7 horas de casa. Então, se eu procrastinasse e ficasse até às 5h40 na cama, eu não conseguiria voltar a tomar banho e vir trabalhar às 7 horas. Então, a gente tem que ter metas bem claras. Outra coisa também, se programar bem certinho. Eu penso que até a roupa tem que estar certo já para te conseguir fazer tudo certinho. A refeição tem que estar certa. Então, por exemplo, meus lanches de hoje, meu almoço de hoje, já estava tudo na geladeira, ajeitadinho para te conseguir fazer, porque senão tu acaba se sabotando. A gente tem muita sabotagem, então tudo é se programar muito, tá? Pra gente conseguir fazer dar certo e ter muito em foco o objetivo que a gente quer chegar. Tipo faculdade, por exemplo, tipo escola. A gente tem que pensar que a gente vai ter a formatura, que a gente quer chegar no último ano, que a gente quer terminar o 3º ano do ensino médio, que a gente quer terminar a 8ª série, quer se formar. A gente, por mais que tenha dias difíceis, provas difíceis, por mais que tenha dias que a gente não vá com vontade de ir na aula, a gente tem que ter um objetivo de chegar no final. O peso é a mesma coisa, a gente tem que ter esse objetivo de chegar no final. A gente não pode pensar em coisas que a possibilidade de desistir. A gente tem que pensar que a gente não tem possibilidade de desistir, que a gente tem que chegar no objetivo. Isso é válido também, que nem eu falei dessa
nessa moça, de outras coisas da vida. Eu sempre tento achar alguma coisa que tu já venceu, tá? Então, por exemplo, eu dei o exemplo de faculdade, né? Que é uma coisa que é bem difícil, chegar até o final, fazer todas as aulas, estágios, tudo. Mas pode ser, por exemplo, quem já teve filho, uma mãe que já teve uma gestação, o início de um puerpério, né? Que após a mãe ter o bebê, né? É muito difícil. Então, eu sempre pergunto, como é que foi que o teu bebê nasceu? Como é que foi os primeiros dias? Como é que tu fez para vencer? Então, a gente vai trazendo sempre algumas vitórias para a pessoa se analisar. Outra coisa também, tem o casamento, tem a união, enfim, morar junto. Tem para muitas pessoas que é muito difícil esse fato de morar junto com outra pessoa, socializar junto com outra pessoa. Então, eu pergunto como é que foi, como é que tu fez para vencer? E assim a gente vai criando estratégias para vencer esse novo desafio, que é o emagrecimento, né? E também eu sempre digo para meus pacientes que o emagrecimento, ele não é uma coisa que passa, tá? Tem gente que diz assim, ah, não, vou desistir, depois eu retomo. Não adianta, se tu desistir, tu vai retomar o ano que vem com 10 quilos a mais. Não adianta, não dá pra gente desistir. Quando tu falou de meta, eu já me lembrei aqui da questão que vem da administração, vem também, acho, um pouco de coach, é fazer uma meta SMART. Você já ouviu falar em meta SMART? Já. Então, a meta acho que tem que ser específica, mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante para a pessoa também, para ela se motivar, e tem que ter um prazo. Isso. E eu não sei se já trabalhou, mas eu imagino que deve ter muita gente assim, que chega, eu quero emagrecer 5 quilos, eu quero emagrecer 10 quilos. E, às vezes, para o nosso cérebro, essa meta de emagrecer 10 quilos ou emagrecer 5 quilos, ela acaba nos sabotando, porque acontece, eu quero emagrecer 5 quilos em 2 meses. Em dois meses eu consigo emagrecer 5 quilos. Mas o que acontece? Eu programei meu cérebro para emagrecer 5 quilos ou 10 quilos em 2 meses. O que acontece depois de 2 meses? Bom, eu tenho que voltar, porque emagrecer mais 5 quilos é muito difícil. Emagrecer mais 10 quilos é muito difícil. Então eu tenho que voltar para o peso que eu estava antes para continuar emagrecendo 5 quilos. E às vezes a gente fica nessa autossabotagem, porque a gente se programou só para emagrecer 5 quilos. Emagrecer não é uma meta inteligente, né? É uma meta, às vezes, que leva à autossabotagem. É por isso que eu digo assim, ó, que quando a gente não tem um acompanhamento, né? Por isso a importância do acompanhamento. Porque quando a gente tem consultas nutricionais, durante o tempo de tratamento, durante as consultas, cada vez ensinando coisas sobre alimentação, ensinando a alimentação correta, ensinando a respiração quando a gente come, ensinando a servir direitinho, ensinando a fazer escolhas melhores, até mesmo, por exemplo, no almoço de domingo de família. Então, a gente vai aprendendo a comer melhor. A gente não vai somente atrás daquela meta. Porque, por exemplo, quando a gente resolve fazer dieta do nada, resolvi fazer uma dieta, bota ali no Google, pega uma dieta da moda e começa a fazer. Daí a gente não tem esse parâmetro, a gente não aprende a comer direito, na verdade, a gente só vai atrás daquele peso, atrás daqueles quilos. Isso acaba sendo bastante frustrante até, porque daí a gente chega e daí que nem tu disse, né? Tu chegou, tá aí, e agora o que eu faço? Sabe, parece que daí te frustra, ainda tu tem a frustração. Então, por isso que eu não trabalho com dietas da moda, né? E também por isso que eu trabalho com essas ferramentas para a gente conseguir continuar a pessoa sempre aprendendo, continuar a pessoa sempre conseguir manter ao longo do tempo, mesmo depois que terminar o tratamento comigo, né? Porque eu não quero que a pessoa fique a vida inteira consultando comigo, né? Eu quero que a gente chegue no objetivo e a pessoa saiba conduzir a alimentação dela no dia a dia. Legal. Tem uma pergunta aqui que fizeram. Eu queria... É mais ligado à nutrição. Perguntaram assim, sobre os ajudantes do emagrecimento, como whey e creatinina. Como colocar isso numa dieta para emagrecimento? Bom, na verdade, com tanto suplementos quanto vitaminas, minerais, eles todos são específicos e depende de cada paciente, tá? Então, tem que analisar cada caso, se tá? Mas, falando do whey específico, tá? Então, como a gente varia bastante de suplementos, mas falando do whey específico, num caso de emagrecimento, se a pessoa não faz atividade física, por exemplo, eu já não indico, tá? A não ser
ser, que não tenha tempo, não consiga bater as quantidades de proteínas. Mas, assim, muito dificilmente, tá? Não é o indicado se a pessoa não faz atividade física. Mas se a pessoa já faz atividade física e não consegue bater a quantidade de proteínas do dia a dia, porque a gente calcula, isso tudo é calculado, né? Não consegue bater a quantidade de proteínas do dia a dia, a gente pode botar no pós-treino, por exemplo, ou no pré-treino, dependendo da rotina do paciente. E a gente pode usar esse tipo de suplementação. Mas tudo varia muito, porque um paciente com emagrecimento, a gente tem restrição de caloria, a gente vai ter que consumir menos caloria do que ele gasta. Então, o nosso objetivo principal é que a gente consiga reduzir a quantidade de calorias. Então, muitas vezes o paciente já consome calorias bem a mais, não tem por que eu colocar mais calorias dentro do whey no dia a dia dele, por exemplo. Porque esse suplemento, o whey, alto, enfim, os outros suplementos energéticos, eles foram criados principalmente para quem não conseguia bater a quantidade de calorias, de proteínas ou de carboidratos durante o dia. Porque, por exemplo, atletas, eles precisam consumir uma grande quantidade de energia para conseguir dar conta de tantas atividades e tantos treinos que eles têm. Não pessoas normais que nem nós. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo, sabe o César Cielo, o nadador, aquele que ganhou várias medalhas e coisa. Esses tempos saiu uma matéria numa revista falando que ele consome 7.500 calorias por dia. Tu imagina uma pessoa normal, como nós, normalmente consome mais ou menos umas 2.000 por dia. Tu pensa 7.000 e poucos. É mais de 3 vezes mais do que a gente consome. É muita quantidade de alimento. Daí, às vezes, a pessoa não consegue comer tudo isso, porque é muita quantidade mesmo, de comida mesmo, sabe? E daí não consegue comer, daí eles utilizam suplementos para conseguir chegar nessa quantidade de calorias. Porque, por exemplo, num suplemento oral, tipo, numa garrafinha, como se fosse de iogurte, eu consigo ter uma quantidade de calorias de uma refeição inteira. Tipo, mais de 500 calorias, 600, 700 calorias numa garrafinha só. Então, é melhor, a gente consegue chegar nessa quantidade. Só que daí o pessoal achou que era lindo, achou maravilhoso isso e resolveu trazer para o emagrecimento também. Mas é bem o contrário. No caso, essa pessoa não consegue bater a quantidade de calorias dificilmente, diferente do emagrecimento, que a gente tem que reduzir a quantidade de calorias, não aumentar a quantidade de calorias. Né? A maioria das vezes vai acabar atrapalhando o emagrecimento do que ajudando, isso? Isso mesmo. Catiana, eu vi que há algum tempo atrás, não sei se tu ainda continua fazendo, mas fazia grupos de emagrecimento, grupos no WhatsApp, eu acho que era. E acho que isso é muito interessante, porque tem o poder do ambiente. Então, se tem várias pessoas que estão com o mesmo objetivo, querendo emagrecer ou querendo ter um corpo mais saudável, melhorar a saúde, então é muito mais fácil tu se motivar. Eu queria que tu compartilhasse assim, as melhores experiências que tu teve nesses grupos, se tu continua fazendo esses grupos. Grupo de emagrecimento, vários grupos, tanto presenciais quanto online, tá? Antes da pandemia eu fazia presenciais, daí depois, em função da pandemia, parei e fiquei só com os online, e hoje em dia só tem online, tá? Esse mês eu não tenho grupo de emagrecimento, mas até o mês passado eu ainda tive, tá? Os grupos de emagrecimento, eles têm muito resultado mesmo, justamente por isso, por a gente criar um grupo, né? Porque ali a gente tem várias pessoas que nem se conhecem, porque eu trabalho com pacientes de várias cidades, até de cidades diferentes, e daí elas estão junto no mesmo objetivo. É muito legal, porque a gente tem o compartilhamento de ideias e de objetivos. Então, tem gente que já acorda cedo e já bota, já tô indo fazer minha atividade física. Daí outra responde, hoje eu não vou conseguir ir porque, sei lá, vou começar mais cedo no serviço. Daí outra responde, eu já fui, esqueci de postar foto. Daí outra responde, eu já tô na água, já tomei uma garrafinha. E assim elas mesmas vão conversando com elas mesmas vão se enturmando. E assim, ó, é maravilhoso, porque a gente vendo os outros fazer, a gente tem mais ainda vontade de fazer, né? E às vezes uma tá meio desmotivada, as outras vão lá e motivam. Então, por exemplo, teve um dia que uma botou, sei lá, me pesei, não, fiquei triste, acho que não emagreci, sei lá, alguma coisa assim. E daí as outras, não, mas é assim mesmo, até o final do grupo a gente vai conseguir, e assim vamos. Então, elas, tu pensa
E assim, elas vão É, umas vão ajudando trancou, as outras, umas vão incentivando as outras. deu uma, Trancou? travou um pouco. Tá me ouvindo? Aí, Voltou? acho que voltou. Voltou. Voltou? Eu tava falando, né, da academia, daí eu olhei no grupo de emagrecimento, uma das meninas postou assim, fiz um mingau de aveia hoje de café da manhã, ela postou. E daí o mingau era tão bonitinho, ela botou com um potinho tipo de sorvete, assim, uma cremeirinha, botou canela em cima, chegou a me dar vontade de comer. Daí eu cheguei em casa, o que eu fiz? Fiz mingau de aveia, por quê? Porque eu vi. Então isso é muito bom. A gente faz com que a gente vire um grupo que incentiva, porque daí se tu vê a pessoa comendo uma coisa saudável, tu tem vontade de fazer também. Teve um outro dia, uma outra menina do grupo postou a mesa, assim, arrumada, e vários potinhos com saladas, assim, vários potinhos bem, tipo um conjunto, assim. Daí eu lembro que as outras começaram a responder. O meu só não tá igual porque eu não tenho esse conjunto de pote. Elas respondiam. E todo mundo, tipo, começou. Ah, eu fiquei com inveja dos potes. Até eu fiquei com inveja dos potes. Pra você ter uma ideia. Porque eram vários potinhos iguais, assim. Então, isso tudo gera uma intimidade entre elas e a gente querer, a gente gostar de ver daquilo que a gente vê e faz com que a gente queira fazer também, sabe? Então, é muito bom. Por causa disso. E às vezes, por mais que a gente nem conheça a pessoa, a gente está torcendo pela pessoa também. E muitas das vezes, quando a gente faz geral mesmo, né? Às vezes a gente diz assim, ah, só eu que preciso emagrecer. Ah, só pra mim que é difícil. Tipo, só eu que tenho que ir na academia. Tipo assim, como se só tu fosse o problema. Daí a gente vê que não, que mais pessoas estão nesse mesmo objetivo, que mais pessoas também estão motivadas, que mais pessoas também precisam emagrecer, também querem emagrecer. Então é muito que a gente acaba criando um grupo mesmo de pessoas com o mesmo objetivo. Isso também é questão de combinar em dupla para academia, fazer dieta em dupla, que um vai se motivando, um vai motivar o outro, né? Se os dois estão com essa vontade, um faz alguma coisa, o outro também se motiva a querer igualar, né? É uma competição saudável. Quando um não quer ir, o outro puxa o outro, assim a gente vai, E né? isso eu acho muito bacana. E, e também eu queria. É o contágio social, né? O ambiente que a gente está influencia. Se a gente está em um ambiente que as pessoas só comem coisas, frituras, gorduras, bom, a gente vai acabar se influenciando, querendo ou não, um pouquinho a gente vai se influenciar. E se a gente está num ambiente em que as pessoas comem saudável e querem melhorar a sua saúde, bom, a gente também vai se influenciar positivamente, né? Esse é um nosso objetivo. Uhum. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. As pessoas, quando te procuram, Cassiano, para emagrecer, elas estão focadas em questão estética ou questão de saúde? A maioria das pessoas. O que acha que mais motiva as pessoas? Assim, ó, tenho tanto quanto estética, tanto quanto saúde. Qualquer um dos dois. Ah, eu tô vendo que você tá travando pra mim. Eu tenho os dois públicos, tá? Tanto por estética quanto por questão de saúde. Eu tenho gente que chega para mim que quer emagrecer porque os exames estão todos alterados. E tenho também quem chega para mim porque tá incomodada com a barriguinha, tá incomodada com o braço do tchau-tchau. Tenho todos os públicos, tá? Não sei te dizer qual que chega mais. Acredito que mais exames mesmo, mais sobrepeso mesmo. Até porque o sobrepeso e obesidade, hoje em dia, a maioria da nossa população tá. A maioria da nossa população tá. Bem difícil a quantidade de pessoas que não estão nesses níveis, tá? Mas o que motiva mais, eu acredito que seja a dor mesmo, tá? A dor motiva mais que o amor. Tem muita gente que vai na academia, todo entusiasmado, feliz, tudo, que se motiva só em estar com um corpo bonito, estar com um corpo bem, mas eu acho que a dor motiva mais, que aquela coisa de o médico dizer pra ti que tu tem que tomar jeito, senão tu vai começar a tomar um medicamento, tu tem que tomar jeito, senão tu vai morrer daqui uns dias mais do coração, que às vezes vão se entupir. Eu acho que a dor motiva mais.
ia entrar nesse detalhe sobre a dor e o prazer, fazer essa dicotomia, essa divisão. E não sei se trabalha também, mas esses dias eu participando de um treinamento, o professor, o treinador, ele me passou isso. Que às vezes a pessoa precisa entender a dor que ela vai passar daqui 3 anos, daqui 5, 10 anos. Talvez se a pessoa conseguir visualizar. Se eu não mudar minha saúde hoje, daqui 10 anos, eu não vou estar segurando meu filho no colo. Não vou conseguir segurar meu filho no colo. Não vou conseguir brincar com meu filho no colo. Então, motivar pela dor, ela começar a visualizar, se ela não mudar, o que vai acontecer? Problemas de coração, problemas de infarto, vai morrer mais cedo. E se ela conseguir também, de alguma forma, associar o prazer, bom, se eu cumprir o meu objetivo da semana, eu vou ter um prazer. Claro, tirar o prazer ligado com comida. Talvez se a pessoa gosta de tomar um banho quente, bom, eu vou me dar o luxo de tomar um banho quente aqui depois fiz atividade física, comer toda semana saudável, vou me dar o luxo de ter um prazer imediato, né? Acho que se a gente conseguir fazer essa associação, essa neuroassociação de dor e prazer, acho que garante bastante resultado para as pessoas. Na questão do emagrecimento, a gente tem o prazer visual também, né? E a balança mesmo, né? Os quilos. Então, o visual, tu olhar no espelho, tu se enxergar melhor, tu colocar uma roupa e tu ver que aquela roupa tá caindo bem, não tá apertada, não tá justa, não tá de uma forma que tu não gosta, né? Então, isso motiva muito, muito, porque principalmente o público que eu trabalho, que é mulheres mais, né? As mulheres são muito ligadas à estética, então tu colocar uma roupa e aquela roupa não cair bem, tu colocar outra roupa e aquela roupa não cair bem, e aquela coisa de mexer todo o guarda-roupa e dizer assim, eu não tenho nada de roupa, não tenho nenhuma roupa, é muito frustrante, sabe? Tu tirar uma foto e tu não se sentir bem naquela foto é muito frustrante. E daí, quando tu começa a emagrecer, o rosto afina, daí tu se sente bonita, tu se sente melhor até para tirar uma foto mesmo, né? Para colocar uma roupa. Tu ir na loja, tu conseguir experimentar as roupas e ter gostar, isso motiva muito, muito, é muito questão do prazer. Mas a dor, eu sempre acabo refalando, às vezes que não é somente a questão estética, mas também a questão de saúde para longevidade, né? Porque eu digo que a gente tem que ter saúde não não pensando só no agora, mas pensando no nosso futuro, né? Pensando em a gente ser idosos saudáveis, pensando na questão de ter poder ir no mercado, eu digo assim, poder fazer as necessidades sem precisar de alguém que te ajude até te limpar, conseguir levantar do vaso, porque tu tem que ter músculo para te levantar do vaso. Hoje em dia a gente faz sozinho e nem se toca, mas se a perna não firmar, tu não levanta. Tu vai ficar sentada ali esperando alguém vir te puxar, conseguir ter músculo suficiente para conseguir tomar um banho, ficar em pé, firme sozinho. O músculo a gente constrói hoje, na velhice a gente não constrói músculo. Quando a gente está mais velho, o nosso corpo não quer construir músculo. Ele vai perdendo músculo. Se a gente não construir agora, enquanto a gente é jovem, olha, a tendência é piorar. Porque a nossa geração é a primeira geração que tem esse acesso fácil à academia, a atividades, né? Antes, os nossos pais, os meus pais, os teus, não sei como é que também, mas tinha um trabalho braçal onde tu fazia as coisas tu mesmo, né? Hoje em dia, a gente não faz nada, né? A gente anda de carro, faz tudo, não faz atividade. Se a gente não for fazer uma academia ou se movimentar, fazer alguma outra atividade, falei academia, mas não precisa somente ser academia. Em São Pedro a gente tem vários outros grupos de crossfit, de funcional, de jump, de isso, de aquilo. Se a gente não for fazer, a gente vai ficar somente parado, porque a tendência é cada vez mais ficar parado, né? Porque a gente não caminha tanto, pra gente ir no mercado a gente vai de carro, a gente dificilmente carrega uma sacola de mercado sequer na mão, então a gente não faz forças braçais assim como antigamente nossos pais faziam, nossos avós faziam, então a gente não vai ter massa muscular se a gente não construir, né? E tem uma outra coisa que eu queria perguntar, talvez, se tu fala ou informa a pessoa para ela, pelo menos, colocar uma meta de tempo de persistência, né? Não de tempo, daqui 2, 3 meses eu vou emagrecer, mas pelo menos um tempo que tu persista nesse plano, eu vou fazer atividade física, vou me alimentar assim,
porque às vezes eu vejo assim, quando eu quis fazer atividade física, eu fiquei um ano sem fazer, daí eu pensei, eu quero fazer atividade física. No começo, para sair da inércia, é muito mais difícil. Vai uma vez, daí na segunda já não quer, na terceira. Então a gente tem que manter um prazo até para o nosso cérebro, tipo uns 90 dias, às vezes, fazendo, para o nosso cérebro começar a entender que isso é um hábito, que eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Então, eu não sei se consegue como é que tu vai conseguir trabalhar, consegue trabalhar isso quando a pessoa quer um resultado super rápido, que é para semana que vem, quer emagrecer 5 quilos já. Ah, olha, é muito consciência mesmo. Eu explico de novo, falo, explico de novo. Porque essa questão, assim, eu falo sempre falo, assim, que não é fácil, que vai ter dias fáceis, que tu vai estar mega motivado. A primeira semana tu sai da Nutri, eu vou te dizer, eu sei porque não é de hoje que eu atendo, né? Eu falo para todos, né? Tu sai da Nutri mega motivado, tudo é lindo. Chega o primeiro final de semana, tu já come uma besteira, sai fora da rotina, daí tu já, no outro dia já tu não quer mais fazer dieta, tu não consegue, que tu nasceu gordo vai ser sempre gordo, que só tu que não consegue, todo mundo consegue. Deus já falou, não é só tu, todo mundo é assim, tá? Já explico, todo mundo é assim. Vai ter um dia ou outro que tu vai sair, vai ter um dia ou outro que tu vai sair da dieta e tá tudo bem. Dá pra voltar. Vai comer um chocolatinho, uma sobremesa na Páscoa, tá tudo bem. Segunda-feira volta a rotina de novo. Por quê? Porque a gente tem altos e baixos em tudo na vida, né? Então, eu sempre explico que isso vai acontecer e que tá tudo bem. No outro dia tem que voltar de novo. E sempre pensando assim. E eu coloco sempre meta de peso e de quanto tempo a gente quer emagrecer. Explico que o processo não é fácil, né? E quanto tempo a gente vai conseguir. Eu sempre subdivido conforme o peso que a pessoa quer emagrecer em mais metas. Por exemplo, se a pessoa quer emagrecer 20 quilos, eu não faço só uma meta, né? Eu faço várias submetas para a gente conseguir chegar e conquistar cada vitória. E assim eu vou, dependendo do objetivo do paciente. Claro que se um paciente quer emagrecer 5 quilos, por exemplo, não tem porque eu dividir em várias submetas, né? Mas conforme o objetivo de cada paciente. Se quer ganhar massa muscular, quanto que quer ganhar. E daí assim a gente vai subdividindo e a gente vai conseguindo chegar. E como eu te disse, essa parte de emagrecimento, peso, é uma coisa muito boa de se trabalhar, porque a gente tem resultados visíveis. Então, a pessoa consegue visualizar que ela está chegando naquele objetivo. Então, é muito bom que ela acaba se motivando por ela só mesmo no chegar, no se visualizar, no comprar uma roupa, no tirar uma foto. Eu acho que você falou uma coisa que é interessante, né? A gente vai se auto-sabotar. A pergunta não é se vai se auto-sabotar, é quando vai se auto-sabotar e a frequência que tu vai se auto-sabotar, né? Quando tu aumentar essa frequência de auto-sabotagem, mais resultados tu vai ter, né? Uhum. Quanto diminuir a frequência de autossabotagem, né? Isso. Quanto menos Não, quanto maior a frequência. Então, diminui a frequência. Quanto mais espaçado for a frequência. Quanto mais espaçado a autossabotagem. Isso mesmo. Quanto menos sabotagem tiver, mais resultado tu vai ter. E daí eu sempre falo, até logo que começa o processo, os pacientes perguntam, a respeito de bebida alcoólica e doce, açúcar, posso ou não posso? Eu falo assim, olha, já vou te dizer que não, por mim não, tá? Mas se tu for comer, se for beber, tu come e bebe pensando que tá fazendo errado. Por quê? Porque eu percebi isso logo no início. Eu falava, não, se tiver, por exemplo, que nem agora tem Páscoa, se tiver Páscoa, tu ganhar um chocolatinho, tu come tudo bem e tal. Só que eu percebi que daí as pessoas se sabotavam mais, porque daí a pessoa, ela dizia assim, não, a Nutri disse que um chocolatinho dá. Daí tu comia o ovo. Autorizado. Daí se sabotavam muito mais. Então, tu ter a consciência de que tu tá fazendo, mas que não é o correto, é melhor até para te conseguir voltar à rotina de volta. Por quê? Porque daí também tu achar assim, não, a Nutri disse que comi, tá tudo bem. Na segunda-feira tu nem conseguia voltar mais à rotina. Agora, se tu ter consciência que tu fez, mas que tu não foi a melhor escolha, que o ideal seria tu não ter comido, na segunda-feira tu já pensa um pouquinho mais, tem que se cuidar um pouquinho mais, que tu já errou no final de semana. E qual é que é fazer o papel de chato, de ter que cobrar depois da pessoa? O que tu fez agora? O que deu errado? Por quê? Qual é que é esse papel? Eu pergunto, sou bem descarada. Esses dias o pessoal até dá risada, porque esses dias eu peguei e olhei para um paciente meu e disse assim, olha, você está fazendo eu perder meu tempo? Eu falei, meu tempo é dinheiro, tu me faz vir aqui
e não tive resultados, tu não vai seguir? Eu falei assim. Daí é bom que na outra semana, né, na outra consulta, ele teve muitos resultados. Às vezes é preciso dar uma chamada, um puxão de orelha, meio professor, assim, para a pessoa tomar consciência, sabe? Porque querendo ou não, né? Claro, né? Falei, tô perdendo meu tempo, mas claro que tá pagando pelo meu tempo. Mas isso é bom para a pessoa saber que, na verdade, por mais que esteja pagando ali meu tempo, tô disposta, tô fazendo as coisas, então a pessoa tem que seguir, tem que fazer, né? Que nem eu disse, que nem professora, né? Tá disponibilizando aquele tempo para explicar, para fazer, para botar umas risadinhas, ó. Porque para a pessoa saber que é necessário, que eu estou esperando um resultado, né? Porque eu tô esperando mesmo o resultado. Às vezes as meus pacientes falam assim, ai, tô ansiosa para me pesar. Eu falo, ai, eu também tô ansiosa para me se pesar. Porque eu fico esperando mesmo os resultados. Esses dias eu atendi uma senhorinha e eu falei assim, na próxima consulta vem com 2 quilos a menos. Ela me disse assim, nossa, doutora, como tu é exigente. Eu falei, ela veio assim, meu médico disse que 1 tava bom. Eu falei, não, vamos botar uma meta maior, né? 1 é muito pouco. Por quê? Porque eu coloco expectativa para que a pessoa também se sinta que precisa chegar, que precisa fazer. Porque eu uso muito a história da Alice no País das Maravilhas, que tu já deve ter ouvido, né? Que bastante gente usa, né? Que a Alice chega lá no meio da floresta e pergunta pro gato, para onde eu devo ir, que caminho eu devo tomar, né? E o gato pergunta para ela, onde é que tu quer ir? E daí a Alice fala, não sei. Daí ele fala, qualquer um dos caminhos te basta. E daí quando eu digo para a pessoa que eu quero que ela emagreça 2 quilos, que na próxima consulta eu espero que ela esteja isso, eu tô dando um caminho para ela. Isso faz com que ela consiga chegar. Porque quando tu não sabe quanto que tu quer chegar, não sabe o caminho que tu quer seguir, acaba que tu erra muito mais, que tu acaba não conseguindo fazer, porque tu não sabe, né? Se tu emagrecer 1 quilo tá bom, se tu emagrecer meio quilo tá bom, se tu só melhorar a alimentação e não emagrecer tá bom também. Então, assim, eu coloco o caminho que eu quero mesmo, daí a pessoa consegue chegar muito mais fácil. Até isso. Caminho, se a pessoa não sabe o caminho, qualquer caminho serve, né? Isso que é o... E até por isso que acaba que quando a pessoa faz dieta sozinha, por exemplo, sem nutricionista, puxando pro meu assado, né? Que a pessoa consegue emagrecer, mas volta a engordar tudo de novo. Porque ela não tem alguém dizendo que tu tem que pesar tantos quilos, que o ideal é tu chegar a tantos quilos, que em tanto tempo tu tem que chegar a tantos quilos, sabe? Então ela quer emagrecer. Então, se ela emagrecer 1 quilo, tá bom, ela emagreceu. Se ela emagrecer 2 quilos, tá bom, ela emagreceu. Ela não consegue dimensionar essa quantidade, que ela não tem alguém que guie, diferente de quando ela tem um processo com a nutricionista, que daí a pessoa já está guiando e dizendo o que é certo e o que é errado. Só nós encerrar, Cassiana, assim, como alguém vai conseguir se motivar? Às vezes o que mais motiva é o dinheiro, né? Às vezes para ir para academia é R$80. Daí para comer uma pizza é 50. É muito mais fácil comer uma pizza do que ir na academia. Só manda uma mensagem de texto, chega uma pizza aqui, eu pago no cartão, nem dói no bolso, né? Como fazer essa troca, essa neuroassociação, utilizando a inteligência emocional, para que a pessoa consiga ver que os R$80 talvez é um investimento e os R$50 vai doer, né, comer aquela pizza, né? Eu acho que é o conforto, tá? A questão da pessoa pensar o quanto aquele corpo tá incomodando, o quanto aquele peso está incomodando, o quanto o modo que ela está levando a vida está incomodando, o modo que ela quer levar a vida, né? O futuro está incomodando. Eu acho que é o desconforto. Quando a pessoa chegar no desconforto, que ela não quer mais aquele peso, que ela não quer mais ser daquela forma, ela consegue fazer a mudança, tá? Quando a pessoa tiver, tá tudo bem, tá melhor assim, é mais confortável assim, ela não consegue fazer a mudança. Não sei se foi isso que tu quis me perguntar, mas eu acho que o desconforto, o ponto da pessoa ficar insatisfeita com o corpo que ela tem, insatisfeita com o peso que ela tem, e daí ela consegue começar a fazer a mudança, tá? Começar. Não digo que vai conseguir chegar até o final, né? Que eu acho que chegar até o final depende de muito mais outras coisas, mas o começar a mudança eu acho que é o desconforto mesmo. Algumas coisas que eu acho que dá para fazer também, bem práticas, assim, é tornar difícil o que é confortável. Então,
Se a pizza é só mandar uma mensagem e chega a pizza, apaga o telefone da agenda da pizzaria, apaga os aplicativos que tiver. A pessoa primeiro tem que ligar, já fica mais difícil. Qualquer coisa que fique mais difícil, aquele prazer imediato, que tu sabe que está errado, então torne difícil, aí faça alguma coisa para tornar difícil. Então, eu só estou dando um exemplo, pode ser meio esdrúxulo, né? Mas às vezes a pessoa está tão fácil, né? Tão simples ligar para a pizza, né? Pode ser X ou qualquer outra coisa. Né? E tornar as coisas saudáveis, o objetivo que ela quer mais fácil. Isso também eu acho que ajuda, que foi o que eu falei lá no início. Desde a roupa da academia deixar pronta, por exemplo, quer chegar em casa e chega com fome, é muito mais fácil tu ligar para uma pizza, pedir uma pizza, do que tu pegar e ir cozinhar e fazer alguma coisa. Então, deixar pronto alguma coisa quando chega em casa, ter uma fruta na fruteira, porque a pessoa às vezes não tem nenhuma fruta na fruteira, então é mais fácil tu pedir um lanche. Então, já se organizar antes para ter as coisas que facilitam tua dieta, facilitam tua vida, chegar no emagrecimento, do que deixar só prontas coisas que te dificultam, né? Mais, na verdade, te levam mais pro sobrepeso. Também a gente reparar as desculpas que a gente inventa, né? Ah, não, R$80 a academia, é muito caro. Mas vai correr na rua, pega um tênis, só botar um tênis que já tem, não precisa nem investir um tênis, e sai caminhando, sai correndo, não precisa investir, né? Então a gente reparar às vezes as desculpas que a gente dá. Ah, não tem dinheiro para ir para academia, mas não, acorda mais cedo e vai caminhando. E tu sabe que quando eu falei contigo até do nosso tema, eu lembrei, ia falar até, foi bom tu me lembrar agora nos últimos minutos para me contar essa história. Esses dias encontrei uma menina que eu conhecia assim da vida e ela tava super magra, eu nunca mais tinha visto ela, né? Daí eu peguei e falei: oi, fulana, que bom que tu emagreceu, que legal que tu emagreceu. Como é que, tipo assim, conversando, coisas aleatórias da vida dela, bem assim, tu nem sabe como é que eu emagreci. Ela me contando, né? Ela bem assim, durante a pandemia, enquanto todo mundo tava fazendo bolo, sabe? Fazendo bolo e comendo mais e fazendo todas as coisas. Durante a pandemia, eu resolvi que eu queria emagrecer, ela me disse. E eu recebo muito mais pacientes dizendo que engordou na pandemia, né? Daí, o que eu fiz? Como tava todo mundo em casa, eu comecei a procurar vídeos na internet e fazer esses exercícios que tem na internet. Ela me disse, comecei a fazer esses exercícios. Eu emagreci, eu não lembro bem certinho, mas se eu não me engano foi 12 quilos. Se não foi 12, é 10, 14, por aí. Tantos quilos só fazendo esses exercícios em casa. Depois, e detalhe, não mudei a alimentação, não fez nada. Ela falou que só fazendo os exercícios. Com o acesso que todo mundo tem, que se estão assistindo nós é porque tem celular, então todo mundo tem celular e internet, né? Oi? Travou um pouco, né? Voltou. Com o acesso que todo mundo tem, né? Porque se estão assistindo nós, tem acesso ao celular, tem acesso à internet, então uma coisa fácil. Não tinha mudado, a princípio, nada da alimentação. Não tinha pago uma academia, que nem tu falou, a questão do valor da academia. Então, não tinha pago academia, não tinha tido que se preocupar com o tempo muito extra por causa dessa questão de fazer em casa. Então, tu faz o horário que tu quer. Então, é só a pessoa querer mudar. Querer fazer, sabe? Que a pessoa consegue. Então, não tem desculpa, né? Muitas das vezes, eu atendo pacientes que não são de São Pedro, que são de Toropi, Pedro, Jari, Mata, e essas cidades não tem academia. Daí, eles fazem exercício em casa mesmo, fazem grupo com os vizinhos. Então, a pessoa tem que decidir mudar, ela consegue ter muito resultado sim. Tá travando. Tá travando. Oi, tá me escutando? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Voltou. Uhum. Júnior, tá me escutando? Voltou? Não. A Ofra disse que o meu tá normal. Então tá, eu acho que é isso. Tem mais uma pergunta? Para mim. Acho que é isso aí, Cassiano, pelo nosso tempo também, já quase 1 hora. Agradeço muito. Acho que vai dar para ajudar quem realmente quer, quem realmente está disposto a emagrecer. As dicas aí que tu trouxe vai contribuir bastante. Vai ajudar a vida de alguém.
Eu agradeço muito também a tua participação, ter aceito esse convite. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Eu acho excelente parceria. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. E também, ainda falando disso que eu falei de gratuito, né? Quem quiser entrar no meu perfil do Instagram, que tá aí, né? Só dentro do perfil tenho várias dicas de alimentação, de como começar a dieta. Esses dias uma paciente me disse, eu que não tenho dinheiro para ir na nutricionista, como é que eu faço para começar a dieta? Eu falei, olha, entra em todo o meu Instagram aqui que tem de cabo a rabo. Daí eu até puxei algumas publicações e dizia sugestões de café da manhã saudável, sugestões de pré-treino, pós-treino, tinha uma sugestão de almoço, tinha sugestões de janta. Então tem muita coisa, se a pessoa quer, tem muita informação de graça aí, não precisa nem pagar. E mesmo assim, se precisar de uma motivação a mais, precisar de um auxílio, eu também estou sempre à disposição. Daí pode me chamar pelas redes sociais também. Muito obrigada de novo, Júnior. Show, muito obrigado, tá, Cassiana? Até uma próxima e uma boa tarde para todo mundo. Até mais. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.